Amém. Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Estou aqui mais uma vez, dando início a uma nova temporada, uma nova série de autoexame. Amém? A Bíblia nos manda, né, irmãos? Examinai o homem a si mesmo. Amém? Então nós temos que nos examinar, né? Porque se nós não nos examinarmos, quem vai nos examinar? Nós vamos deixar que os outros nos examinem, né? O bom mesmo é que nós nos examinemos, e para isso, nosso Deus Todo-Poderoso deixou as Sagradas Escrituras, deixou muitos exemplos, né? Para que a gente se espelhe na vida dos personagens da Bíblia e aprenda com eles, né? O sábio, ele aprende com os outros, né? Ele não precisa é, passar pelo que todos passaram para poder aprender. A gente pode aprender com a sabedoria dos outros, amém? Então, vamos aprender, né? Vamos iniciar essa série de autoexame, através dos personagens da Bíblia. Vamos começar pelo personagem da Bíblia, Judas. Amém? Aqui em Mateus 26, 14 e 15, diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me queres dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Esse Judas é o Iscariotes, mas eu vou compará-lo, né, o Judas Iscariotes, com o outro Judas, que a Bíblia fala de dois Judas, o outro Judas que é irmão de Jesus e Tiago. Amém? Porque, irmão, se a gente for observar, né? Quando a gente for falar de outros personagens, a gente vai falar de um personagem só que a gente vai falar do antes e do depois dele, né? A transformação, como ele era antes e como ele ficou depois, né? De ser impactado, de dar ouvido à palavra de Deus. E Judas, infelizmente, a gente sabe a história dele, né? Que ele teve toda a oportunidade, ele foi um dos 12, ele ficou com Jesus ali até o fim, mas infelizmente ele teve toda a oportunidade, né? Ouviu tudo que os outros ouviram, mas ele não teve um final feliz. Ele não colocou em prática, né? Ele não deixou a palavra descer para o coração, pelo contrário, ele deixou ser enganado pelo inimigo, ele deixou o diabo entrar nele, né? O traidor entrar nele. Então, infelizmente, o final dele foi trágico, e aí nós, para termos um bom exemplo de um Judas, nós vamos falar do outro Judas, né? Porque infelizmente esse morreu, teve um final trágico, ele tirou a própria vida. Então a gente vê o que aqui dele? O que a gente aprende com Judas, com esse Judas, o Iscariotes? Que ele tinha posição, que ele era um discípulo, que ele teve oportunidade, que ele estava, né, num lugar de destaque, mas infelizmente ele não deu valor a tudo aquilo, toda oportunidade que ele teve, a todas as palavras que ele ouviu, né, e deu ouvidos à voz do inimigo, e ele tinha uma usura, uma ganância por dinheiro, né, e ele sempre se interessava, estava sempre de olho no dinheiro, né, ele cuidava da bolsa ali, onde ficava o dinheiro, e no final de tudo, a gente entende, né, que realmente o mal dele estava na ganância, né, no amor ao dinheiro. Ele traiu Jesus, né, e destruiu a própria vida por causa de 30 moedas de prata. Então, ele teve um final trágico,
por esse motivo, né? Ele teve tudo para ter um final feliz, ter uma vida transformada, né? Ele teve a oportunidade, mas infelizmente ele não quis, né? Então vamos falar agora do outro Judas, que, né, é um bom exemplo, né? É um servo, exemplo de servo obediente, fiel e que alcançou assim um lugar de destaque, né, nas escrituras sagradas e serve de exemplo para nós, né? O que o outro Judas, né, serviu de mau exemplo, esse serviu, né, de bom exemplo. Amém? Então vamos ler um pouquinho aqui na carta, na epístola de Judas, irmão de Jesus Cristo, e Tiago, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a trabalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns já antes escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que se converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor Jesus Cristo. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levada pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Amém? Então, o bom exemplo ficou aqui com esse outro Judas, né? Que é uma pessoa simples, né? Se apresenta aqui em sua carta como servo de Jesus Cristo, né? Ele não foi um dos 12, né? Ele não teve toda aquela oportunidade, ele não teve aquele lugar de destaque como Judas, porém ele encontrou um lugar nas escrituras, né? E nos deixou um legado, uma honra, um privilégio, né? Ele foi um bom exemplo e deixou para nós exortação, nos exortando a respeito da fé, para conservar a fé e vigiar, se acautelar contra os falsos mestres. Então veja que diferença, né? Dois personagens, né? Um exemplo de humildade, de simplicidade, de honra, e outro exemplo de derrota, destruição, traição, fracasso, né? Então, para que nós venhamos meditar, né? Para que nós venhamos se examinar com quem nós temos parecido, né? Quais as oportunidades que nós temos, qual lugar de destaque nós estamos, o que tem atraído o nosso coração, qual a tendência nossa, né? Para onde nós estamos sendo tendenciosos, né? Para que a gente venha se examinar, meditar nisso tudo, para não cair nas tentações do inimigo, para não termos um final trágico igual de Judas. Amém? Então, esse é o objetivo, esse é o propósito dessa série de vídeos de autoexame, para que a gente venha lembrar, refletir, né, sobre cada personagem, as oportunidades que eles tiveram,
né? E a influência que eles tiveram e o que nós podemos aprender com eles de bom e de ruim. Amém? Então fica a pergunta para mim e para você, né? Com quem nós estamos sendo parecidos? Qual o nosso legado que nós vamos deixar? Qual a honra que nós temos? Qual a oportunidade que nós temos, né? Aqui são dois Judas, uma história positiva e outro negativa. Amém? Então, cada um venha meditar nisso, se examinar e aprender a cada dia mais com o Senhor, com tudo aquilo que Ele deixou na sua palavra. E em breve teremos mais. Amém? Fiquem todos na paz e medite nessa palavra, em nome de Jesus.